Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Uma alegria muito grande poder estar aqui novamente. Hoje nós vamos fazer a nossa live, a nossa aula com um convidado muito especial. Sejam bem-vindos a todos, boa noite. Hoje nós temos a alegria aqui de receber um convidado muito especial aqui na nossa live, na nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é como exercer o chamado sem descuidar de si mesmo, como exercer a sua vocação, o seu chamado sem descuidar de si mesmo. Então seja muito bem-vindo, boa noite a todos, você que está entrando aí, fique bem à vontade. Hoje nós vamos falar sobre vocação, chamado, dons, talentos e, acima de tudo, a importância de cuidar de nós mesmos no meio de tudo isso. Você já sabe aqui, mas não custa avisar. Se você quiser convidar mais alguém aqui para a nossa aula, é só você clicar nesse aviãozinho aí na parte de baixo, vai abrir os seus contatos e você divulga essa aula para quem você quiser. Só você divulgar, é só você abrir aí, clicar nesse aviãozinho e divulga a nossa aula para quem você quiser. Já então aqui eu já vou chamar aqui o pastor Cote, o nosso convidado especial hoje aqui na nossa aula, e vamos falar de um assunto extremamente relevante nos dias de hoje: nossa vocação, nosso chamado e a importância de cuidar de nós mesmos para que tudo isso venha crescer e prosperar. Não custa, né, E a gente sempre lembra que é importante para o Instagram identificar aqui a relevância do conteúdo. Clica aqui no coraçãozinho, aperta o coração, chama aí mais pessoas através do aviãozinho e vai abrir os seus contatos. Você envia o link dessa aula para quem mais você quiser. Então, boa noite a todos. Já vou aqui dar espaço aqui ao pastor Cote, já vou aqui convidá-lo para entrar. Então, seja muito bem-vindo. Já ele entra. Você pode ir deixando aí sua pergunta. Oi, Cote! E aí, tudo bem? Tudo bom, Renato? Que prazer, né? A gente poder estar junto aqui acompanhando. Muito Ótimo. Tá bom. me ouvindo bem? Tá vendo bem? Tô ouvindo perfeito. Tá ok, tá certinho, perfeito. E deu uma travada. Sua imagem deu uma travadinha, mas eu acho que tá ok. Agora voltou. Ah, agora voltou. Maravilha, É, maravilha então. Agora legal. voltou. Tá me ouvindo bem? Tá tudo ok aí? Perfeito. Maravilha, Cote. Obrigado aí pelo nosso tempo hoje. A gente sempre tem falado que esse espaço aqui da nossa live é muito mais do que uma live, né? É uma aula onde a gente Sim, usa essa plataforma aqui para alcançar pessoas, para gerar um conteúdo relevante de transformação na vida das pessoas. E o nosso assunto hoje aí, né, Cote, é o chamado. Nosso assunto aí é o chamado, a vocação e a importância de cuidar de si mesmo para que tudo isso sim. aconteça. Qual que é a sua visão disso aí, Cote? É importante cuidar de si mesmo para exercer o chamado? Existe algum risco de exercer o chamado sem cuidar de si mesmo? Você que tem bastante experiência nisso tudo aí. Então, Renato, assim, essa é uma conversa bem longa, né? Primeiro porque, assim, primariamente falando, o nosso chamado é para sermos de Jesus, né? É dentro de uma perspectiva, porque quando a gente fala em chamado, vocação, muitas vezes a gente tem essa ideia de que esse negócio assim é mais para os outros do que para a gente, está muito fora de Sim, nós. Mas eu sempre sim, digo que a questão, o principal paradigma da obra de Deus não é que a gente faz a obra de Deus, nós somos a obra de Deus, não é é? verdade. Então, quando a gente não desenvolve assim uma junto com a nossa atitude de servir as pessoas, quando a gente não desenvolve também esse cuidado, essa coerência, principalmente, eu acho que essa conversa, às vezes, ela vai muito, Renato, assim, para o campo das nossas
motivações, né? Porque quando a gente fala em cuidar de nós mesmos, isso tem muito a ver com a nossa vida interior, né? A agenda do reino de Deus é a agenda do coração. Inclusive, assim, nesse tema, né, quando você me deu o tema aqui, o Espírito de Deus me levou muito ali ao livro de 1 Timóteo. Eu gosto muito de 1 Timóteo porque, puxa Sim, vida, é um livro tão rico, não é? Quando sim, você sim, pensa assim na formação de líderes, na formação de obreiros, de pessoas que realmente querem viver de uma maneira relevante servindo a sua geração, o livro de Timóteo é um livro obrigatório da gente estudar. Você vê em sim, 1 Timóteo 1,5, eu gosto demais desse versículo, você vê, olha só que coisa sim, poderosa, que estão os alicerces, os pilares realmente da nossa vida espiritual. Né? Ele fala assim, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, olha só, sim, 3 aspectos aqui, esses 3 pilares de uma vida espiritual bem-sucedida, né? Caridade de um coração puro. Olha só como é que Paulo sintetiza a coisa. Ele fala uma boa consciência e também uma fé não fingida. É interessante que quando nós nos cuidamos nesse sentido, né, de você fazer esse exercício, amar com o coração puro, uma boa consciência, não é? Porque perto está o Senhor, né? Então nós temos que ter a consciência, servir a Deus com uma boa consciência. E essa fé não fingida, cara, se a gente se cuida nesse sentido aí, a gente é, sempre vai estar seguro e nós vamos poder contar com o favor do reino de Deus sobre as nossas vidas, né? E veja bem que esses 3 aspectos são aspectos assim muito interiores, muito motivacionais, né? São coisas que a gente tem que cultivar e que normalmente, a princípio, as pessoas não vão observar, né? Não vão saber que você está é. cultivando isso. Mas quando a gente faz essa retrospectiva dessa mentalidade, cosmovisão, porque isso que você falou anteriormente aí é muito profundo, né? Na perspectiva do relacionamento com Deus, não é a gente simplesmente fazer, mas é Deus fazer em nós. Mas existe uma escola, muitas vezes assim, mais antiga, né, Corte, que eles tinham essa mentalidade de fazer para Deus, fazer para Deus, fazer para Deus, e esquecer de deixar Deus fazer no interior deles, né? E aí que é o ponto aonde as coisas começam a ficar comprometidas, né? É verdade, né? Assim, é por isso que eu sempre digo, às vezes, a gente precisa assim de um reabibliamento, né? A gente precisa de voltar muito para as escrituras. Inclusive, até, não sei, pegando esse gancho aí, mas tem um outro texto aqui em Timóteo, que eu acho que até vale a pena a gente dar uma paradinha nele aqui. Se você me Sim, permitir, eu claro, por vou, eu favor. vou discorrer aqui algumas Sim, coisinhas e você pode ir interferindo, você pode ir me tá ajudando bom. aí, completando, Beleza. não é? Mas 1 Timóteo 4, de 12 a 14, né? Quando ele fala assim, ninguém despreze a sua mocidade, e veja bem, né? Timóteo era um líder novo, não é? E aqui foi a maneira como Paulo estava mentoreando ele. Então, ele fala assim, mas ser o exemplo dos fiéis. E ele fala aqui Sim, 6 coisas. Ele fala na palavra, no sim, trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Aí depois ele fala lá, persiste em ler, exortar, ensinar, né, até que eu vá. E ele fala assim, não desprezes o dom que há em ti. Veja bem, aí que ele vai chegar exatamente nessa parte aí, que eu diria mais assim, o profissionalismo mesmo, né? Quando você tem aquela, vamos dizer assim, aquela consciência profunda de uma identidade ministerial, né? Mas sim, antes disso, ele enfatiza isso, ele ser um exemplo dos fiéis. Primeira coisa, o que na palavra, aqui esse é o primeiro ponto onde a gente vê assim que muitos líderes às vezes eles se perdem, né? Porque
Quando você não é um exemplo dos fiéis na palavra, ou seja, sem isso, o líder ele acaba se tornando desnutrido, infantil espiritualmente. Às vezes a gente observa muitas pessoas, elas tentando dar uma coisa que elas não têm, rapaz. Assim, é um esforço terrível, né? Sim. Então, a primeira lição aqui é que a palavra de Deus é uma pessoa, não é? E como é que você aprende a ouvir e se relacionar diretamente com Deus? É na palavra, não é? Inclusive, assim, para a gente ter uma noção da importância da palavra de Deus, é só a gente ler lá o Salmo 119, né? São 176 versículos ou motivos para a gente amar a palavra. Sim. Então, assim, onde que a gente vai aprender assim, conhecer a Deus, discernir a nossa identidade, quem nós somos nele, não é? Sim. Então, é na palavra. Primeira coisa, primeiro cuidado que a gente tem que ter, assim, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, é na palavra, cara. Isso aqui é a base, é o alicerce de tudo. Aí depois ele fala assim, no trato, não é? Essa palavra aqui no original significa que esse é o modo de vida, a postura, né? Ou seja, a aplicação da palavra. Então, quando fala esse trato, aqui já entra uma coisa mais relacional, que envolve a nossa coerência, a superação das próprias limitações, o desenvolvimento do domínio próprio, você saber colocar limites para os seus desejos, para os sentimentos descontrolados. Então, é esse aprimoramento, esse desenvolvimento psicoemocional nos nossos relacionamentos, não é? Sim. Então, é muito importante, principalmente quando a gente pensa assim em ministério, né? A gente passa por fases, assim, o calor, a intensidade dos relacionamentos. Por exemplo, eu vivi 7 anos no contexto de uma vida comunitária, não é? Sim. Eu acho que você chegou aqui na base um pouco depois disso, mas no início a gente eram uns 30 pessoas morando numa casa. É verdade. Rapaz. Então ali, cara, ali você aprende realmente a conviver com as pessoas e não é aquela convivência só domingueira, né? Então é resolução de conflitos, os choques de personalidade, não é? E então, se a gente não discerne isso que Paulo está falando, você ser um exemplo dos fiéis no trato, como é que se trata as pessoas? Então, sem esse discernimento, muitas pessoas, por mais que elas tenham um potencial muito grande, às vezes elas se tornam endurecidas, reativas, rígidas, religiosas, orgulhosas e até mesmo destrutivas, né? Aí ele fala também assim na caridade, né? Que aí a palavra aí, caridade, quer dizer, no grego é o ágape, né? É o amor sacrificial, a capacidade de nos abnegarmos, de preferir outros em honra, a capacidade de não se desgastar desnecessariamente ou demasiadamente, né? Então, são esses aspectos práticos, vamos dizer assim, eles não são românticos, não são glamourosos, não é? Mas isso tem que estar, vamos dizer assim, no fundamento da nossa vida, né? Renúncia, paciência, a longanimidade, né? Porque quando a gente fala em amor, aqui na caridade, né? A gente sabe, amor é uma palavra assim, muito distorcida hoje. Às vezes eu prefiro até falar a palavra caridade. Apesar que caridade ela está muito ligada assim, a você dar esmola. Mas no original, no grego, é uma palavra muito forte, que envolve a nossa renúncia, envolve muita paciência. Que você vê, o que é longanimidade? Você não exigir das pessoas uma mudança rápida, não é? Você ser paciente, tolerando a dificuldade que às vezes as pessoas têm de mudar, benignidade. Então, tem uma lei aqui, né? Quem não ama, é impressionante, Renato, quem não se posiciona assim, não se cuida no sentido de amar, quem não ama se desgasta. Quem ama se renova. É impressionante. O maior segredo da vida, cara, é você amar desinteressadamente. Isso aqui é libertador. Então, quando a gente começa a cuidar dessas coisas, se você, vamos dizer assim, tem um senso de desenvolvimento espiritual e psicoemocional, nessa dinâmica que nós estamos falando, na palavra,
na caridade, no trato, né, na caridade. Aqui ele também fala no espírito, e aqui a coisa começa a aprofundar. Porque quando ele fala aqui no espírito, o sentido aqui principal é na motivação, tá? Na motivação. Na ousadia que vem de um genuíno quebrantamento, não é? Então, assim, é impressionante. Muitas pessoas também se perdem feio aqui. E aconselhamento a gente vê muito isso. Não é? Às vezes a pessoa procura, está toda detonada, arrebentada. Aí, quando você começa assim, a ver esse processo de desconstrução na vida da pessoa, onde tudo isso começou, você vai perceber que ela começou a errar na motivação. E é interessante porque errar na motivação é pouco evidente e muito tentador. Porque, assim, quando você comete um erro comportamental, um erro de princípio, não é? É fácil, todo mundo observa. Mas quando a pessoa erra na motivação, ninguém está vendo, né? A não ser Deus. Né? É interno, né? Então, É um processo interior da pessoa. É um processo interior. Então, errar na motivação é pouco evidente e é muito tentador. Falar, não, ninguém está sabendo, só eu estou sabendo disso. Né? São aqueles segredos que nós trancamos lá, 7 chaves. Né? Então, essa é a base para uma vida de aparências, que acaba murchando rápido. Não é? Superficialidade. Superficialidade. Veja bem, enganar as pessoas é fácil, rapaz. A coisa mais fácil que tem é a gente enganar as pessoas. Principalmente quando se está numa posição de liderança e principalmente quando nós usamos a chancela do nome de Deus. Né? Imagina, você está usando o nome de Deus e tal. Né? Só que só que enganar Deus é impossível. Né? E essa questão de você usar o nome de Deus sem ter consciência da interioridade, sem cuidar de si mesmo, porque o apóstolo Paulo também fala para Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Fazendo assim, salvará aos que te ouvem, tanto a si mesmo como a ti mesmo, né? Então é uma problemática, né, Cote? Alguém se lançar no chamado, se lançar no ministério sem a consciência desse cuidado interior, né? Eu acho assim muito interessante, por exemplo, esses pontos aqui que Paulo está tocando com Timóteo, porque a gente vê assim que Paulo já era um cara assim muito estruturado, não é? Com um caráter bem formado, apesar assim mas ele passou por um tratamento tão profundo. Esses pontos que ele coloca aqui para Timóteo, assim, puxa vida, quando você realmente se norteia por esses pontos, dificilmente você não vai experimentar o favor do reino de Deus, né? Então, na palavra, no trato, né? Essa coisa de você saber lidar com os relacionamentos difíceis, na caridade, essa coisa aqui no espírito, né? De você cuidar com as suas motivações, né? Essa agenda da vida interior, inclusive aqui, quando a gente vê no livro de Timóteo, né? Nas motivações, Paulo toca nessa coisa que ele trata do amor ao dinheiro. Hoje é uma área que muita gente se perde aqui, essa questão do empreendedorismo orientado por propósito, ele começa a ter um empreendedorismo orientado por dinheiro, por amor ao dinheiro. A gente sabe, o dinheiro ele é neutro, né? O dinheiro é uma bênção. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui muita gente se perde nisso, né? Ele também aqui, quando a gente olha as coisas que ele fala com Timóteo, ele fala sobre ter uma fé, vamos dizer, que não seja baseada em misticismo, superstições, fábulas, né? As especulações místicas que só geram contendas, né? Muita gente também se perde nisso. Então, ele toca nesse ponto aqui da fé, né? E esse é um aspecto que eu acho que a gente também tem que assim, sedimentar
na vida das pessoas que a gente está formando como líderes, essa capacidade de não duvidar do caráter de Deus. Então, quando a gente fala sobre fé, né, existem dois tipos de fé, assim, basicamente falando nas Escrituras. Uma é essa palavra que está aqui, não é? Você ser exemplo dos fiéis na fé, a palavra pistes no grego, que é uma confiança inabalável no caráter e na justiça de Deus, né? Então, em virtude das provas, em virtude das dificuldades, em virtude das injustiças, você pode estar passando o que você está passando, mas você fala assim: Deus é justo. Pode estar acontecendo tudo aparentemente errado comigo, mas uma coisa eu tenho certeza: jamais eu vou duvidar nem do amor e nem da justiça de Deus. É o que o Sadraque, o Mesaque e o Abdinego falaram: olha, você pode julgar a gente aqui na fornalha, a gente morre queimado, Deus pode nos livrar, e se Ele não quiser nos livrar, não tem problema. Né? Isso é fé, rapaz. Aí você vai ver o quarto homem na fornalha. Né? E o outro tipo de fé é o fé que é fruto de uma experiência com a voz de Deus, que é o dom, né? Aquele dom da fé. É você ser um canal de uma ação criativa de Deus, uma sobrenatural ação criativa de Deus através da sua vida. Não é? De repente você está orando ali para o enfermo e você dá uma ordem para ele ser curado, porque a voz de Deus falou isso com você, você concorda com a voz de Deus e realmente aquilo se concretiza. Né? E só fechando aqui, Renato, o último ponto que ele fala também de sermos exemplos dos fiéis na pureza. Né? Então, veja bem, muita gente às vezes se perde aí nessa questão da fé, não é? Mas o ponto hoje, onde a gente percebe assim que as pessoas mais estão sendo destruídas, naufragando na sua liderança, é quando entra essa questão da pureza. Né? Eu não sei se você sabia, mas 70% dos líderes cristãos, eles não terminam bem. Né? Olha aí. E muitos exatamente por se descuidarem, né? Nesses pontos aqui que nós estamos falando, na palavra, não é? O cara assim, não tem fundamento, não tem alicerce na palavra, no trato, não é? Às vezes o cara, vamos dizer assim, é pastor, mas ao mesmo tempo em casa, às vezes o cara é um cavalo, né? O cara não sabe tratar a esposa, não sabe tratar os filhos, né? Ou ele se perde nessa questão do amor sacrificial, que é a caridade, né? Ele não sabe negar a si mesmo em prol dos outros, aceita da felicidade, que é só quando você ama desinteressadamente que você percebe que você é uma pessoa realizada, né? Ou aqui a pessoa se perde na motivação, né? A pessoa se perde na motivação. Inclusive hoje, rapaz, isso daqui, Renato, eu acho que é até um ponto que depois, se você quiser, você pode aprofundar um pouco mais. Mas a maior armadilha hoje, assim, quando a gente pensa no mundo digital, né, nós temos esse mundo cada vez mais digital. Então, é um mundo muito plástico, assim, líquido, muito cosmético, né? Superficial. De aparência, aquela aparência que descarta a consistência. Então, é muito fácil hoje viver uma vida dissimulada. Uma vida onde a gente projeta para os outros uma imagem que nós gostaríamos que os outros tivessem de nós, quando, na verdade, a gente não é nada daquilo. Não é? Então, assim, a dissimulação tem sido hoje um traço profundo e obscuro na personalidade de muita gente. É por isso, assim, tem momentos que você vê determinados líderes que estoura aquele escândalo. Aí você fala, nosso Deus, mas como é que isso foi acontecer com esse pastor? Aí você não sabia. O cara já vinha vivendo de aparência há muito tempo, né? Ele já vinha errando de espírito. Uma coisa é você errar de alma, outra coisa é você errar de espírito, você desenvolver uma motivação mentirosa, né? Uma identidade totalmente obscura. Mas aqui, essa questão da pureza, né? A palavra aqui, agneia, né? Que significa inocência, castidade,
Assim, o sentido aqui, quando Paulo fala da gente ser um exemplo na pureza, é isso, essa Sim. ausência de malícia, né? A ausência de maldade, de imoralidade sexual. E é interessante que hoje, assim, rapaz, em aconselhamento, né? Você sabe, a gente, por causa dos cursos que a gente oferece, e hoje a EIFOL mesmo, ela está espalhada aí no Brasil inteiro e até em outras partes do mundo. Sim. Então a gente atende muita gente, a gente tem muita interação prática, né, com as pessoas. Está bem em contato com essa realidade, né, Coach? Isso. Rapaz, aí a hora que você vai ver assim, as pessoas que estão detonadas, destruídas, deprimidas, não é? Hora que você vai ver, isso aí, lógico, só é a pontinha do iceberg. Não é? E um dos principais motivos aqui para a destruição de muitos líderes tem sido esse negócio aí. O cara se descuidou na pureza. Então, entra a imoralidade sexual, entra a pornografia. Rapaz, olha, a quantidade hoje assim, de gente viciada na pornografia. Porque, assim, por um lado, rapaz, é uma guerra violenta, porque a pornografia se tornou muito acessível. Não é? É verdade. E a gente sabe, a pornografia, principalmente para o homem, para muitos homens, né? Como o homem ele tem os desejos aguçados pelo sentido da visão, então, para muitos homens, a pornografia acaba dando até mais prazer que o próprio coito, não é? Que a pessoa fica ali horas e horas e horas, e uma areia movediça. A pornografia, quanto mais o cara mexe nesse negócio, mais ele afunda. E então é comum a gente ver pessoas que elas até assim, elas já estão até num processo de descrença generalizada, porque elas assim já perderam a fé que elas conseguem sair dessa condição, desse submundo aí da imoralidade, da pornografia, né? E também essa coisa do adultério, rapaz. Cara, assim, muitos quadros que a gente vê, assim, puxa vida, de destruição de ministério, destruição da família. Os filhos, muitas vezes, começam a sofrer perseguições, né, na área sexual, né? É interessante como a imoralidade ou adultério dos pais desprotege toda a família. Então, muitos desses casos, quando a gente pensa assim no chamado, não é? E daqui a pouco a gente está vendo tanta gente assim numa situação difícil, inclusive líderes à beira de suicídio, líderes deprimidos, não é? Veja bem que isso não foi só essa pessoa ela adoeceu mentalmente, como se isso fosse uma componente meramente orgânica. A componente aí dificilmente, talvez em 3 ou 4% dos casos, tem uma componente de fato orgânica. A componente principal aí é esse descuido moral, não é? É quando a gente não presta atenção aí nessas coisas que Paulo está falando. Essa falta de saúde emocional, no sentido assim, essa falta de olhar para dentro, né? O que o salmista do Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, né? Ou seja, a partir do momento que a pessoa se abandona, se autoabandona, a tendência é viver uma vida dupla. Quando vive uma vida dupla, se torna um alvo fácil. Essa falta de cuidado consigo mesmo é uma margem muito grande para viver uma vida dupla, cheia de conflitos. E eu sempre tenho falado isso, né? Que a gente precisa levantar essa bandeira, uma certa bandeira do princípio do cuidar de si mesmo, essa cultura de saúde emocional. Porque se eu não cuido de mim mesmo, eu não vou entender minha identidade. Se eu não entendo a minha identidade, eu não vou alcançar meu chamado. Essa é a dinâmica, né? Sim, eu gosto muito eu gosto muito daquela dinâmica que você fala ali no livro, A Cura do Líder, né? O chamado ele vem acompanhado ali de diversas coisas. E essa dinâmica fala muito sobre isso. Nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos. Não jogar as coisas para debaixo do tapete, mas buscar um cuidado, mas buscar essa resolução, porque a
o nosso chamamento, o nosso chamado, a nossa vocação está muito ligado com a nossa identidade. E, infelizmente, as pessoas estão com a sua identidade, muitas vezes, distorcida, em colapso, né? Em colapso por essa fraqueza moral, essa falta de infraestrutura moral, né? Então, olha só, você tocou num ponto aí muito interessante, né? Porque, assim, a gente resume, assim, todo esse alicerce, né? A gente resume no caráter, a importância do caráter. Sim. Normalmente, o caráter, ou ele vai vir do berço, não é? Quando você tem uma cobertura familiar, funcional, estruturada, ou esse caráter depois ele vai ter que vir através de um processo de treinamento. Mas aí já é até uma coisa um pouco mais trabalhosa, quando a gente fala em formação de líderes. Sim. Por isso que é tão importante a gente incluir em todo o processo de treinamento, e normalmente as pessoas não fazem isso, né? Na Jocum, por exemplo, isso é fundamental, não é? Sim. Na Jocum, aliás, assim, as pessoas, às vezes, por um lado, são até pouco capacitadas tecnicamente, mas a gente tem muito essa ênfase assim, no caráter da pessoa. Mas essa questão da identidade que você tocou, ela tem muito a ver com a cobertura familiar. Não é? Eu sempre digo isso, que a nossa cobertura familiar, ela vai construir três pilares fundamentais, né? As principais coisas que nós recebemos para a formação e construção da nossa personalidade tem a ver com a nossa cobertura familiar. E a primeira dela é a identidade. De onde que vem a identidade? A nossa identidade, a liberação da nossa identidade tem muito a ver com a nossa cobertura familiar. Identidade é tudo aquilo que nos identifica como o indivíduo que nós somos, não é? E você vê, tem a ver com os nossos pais. Não é? Então, o idioma que nós falamos, o que nos identifica como a pessoa que nós somos? A nossa fisionomia, o idioma, a cor da nossa pele, não é? Nosso nome, tudo isso tem a ver com a nossa cobertura familiar. Sim. Não é? E, então, quando a gente pensa no aspecto espiritual da identidade, o aspecto moral da identidade, o que eu tenho observado, Renato? Assim, o que a gente observa na prática, não é? Eu sempre defino assim a identidade espiritual como o conhecimento das verdades de Deus acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições da existência. O que é identidade? É você ter esse bojo, esse conhecimento. É uma revelação de todas as verdades de Deus acerca de você mesmo em todas as áreas e condições da existência. Quando você acessa as verdades de Deus sobre você, isso te libera para você fluir de maneira plena no propósito de Deus. E o que a gente observa é o seguinte, não é? Que esse acesso às verdades de Deus sobre nós mesmos, aqui que está a luta. O que eu observo? Pessoas que elas vieram de uma cobertura familiar funcional, normalmente essas pessoas têm uma facilidade muito grande de conhecer as verdades de Deus sobre elas mesmas. Facilmente a pessoa já entende, puxa vida, Deus tem essa verdade para mim, eu sou isso, eu sou aquilo. Você entende, não é? Pessoas que vieram de uma cobertura familiar disfuncional, não é? Às vezes a pessoa ela veio de um lar caracterizado por violência, alcoolismo, abandono, divórcio precoce. Não é? É interessante que essas pessoas, que normalmente vieram de uma cobertura familiar disfuncional, essas pessoas elas se veem nesse conflito em acessar as verdades de Deus sobre elas mesmas. Às vezes elas têm uma facilidade muito maior de acreditar muito mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus sobre elas.
não E é? essas Às vezes essas pessoas que vêm desse contexto familiar disfuncional, elas acabam criando mecanismos de defesa, como rejeição, sim, inferioridade, busca por aceitação, e acaba vivendo uma crise. E uma das maiores crises que a gente vive hoje é uma crise de identidade, né? É uma crise de identidade. exatamente, né? Exatamente isso. Mas veja bem que isso é uma construção, porque isso é sistêmico. O delicado disso Sim, é que isso é sistêmico. é um Então, conjunto de fatores. então é muito comum a gente encontrar pessoas, como eu disse, que elas estão acreditando muito mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus. Elas acreditam que elas são incapazes, que elas não Sim, podem, não é? Que Deus se não são esqueceu delas, que merecedoras. Deus não existe. Aí vem assim É. inúmeras mentiras que podem fazer da vida daquela pessoa uma vida frustrada, totalmente miserável, não é? Por isso que é tão importante a gente trabalhar nesse relacionamento intergeracional, né? Por isso que a Sim, Bíblia fala tanto sobre os pais se converter aos filhos, os filhos se converter aos pais, não é? Esse talvez seja um dos mandamentos mais poderosos que tem e que hoje talvez seja uma das maiores lacunas nessa geração, que é os é. filhos honrar os pais. É A impressionante família, até. a gente tem uma frase assim, Cote, que a família é o melhor remédio. Você falou tudo, né? E qual que é a chave da família? É o casamento, rapaz. É o casamento, É. não é? Porque quando você tem essa cobertura familiar, um casamento funcional, cara, assim, é impressionante como esses filhos vão estar protegidos, não é? E vão realmente poder fluir aí no propósito de Deus. Mas hoje, o que a gente vê? A gente vê uma agenda, e não é só uma agenda aqui no Brasil, é uma agenda global contra a família, né? Essa coisa aí do marxismo cultural, o patriarcado, não é? Que os pais, na verdade, impedem a felicidade dos filhos. Então, tem toda uma guerra entre classes aí, não é? Julgando pais contra filhos, filhos contra pais, uma guerra interracial. E veja bem, a proposta do evangelho é exatamente oposta a essa, porque uma casa dividida não subsiste. Não é? Você vê, até é interessante o conceito da escravidão, infelizmente, ele sempre existiu, né? A partir do momento que entrou o pecado no mundo e que as pessoas são livres para fazer as suas escolhas, eu posso fazer escolhas que vão me levar a uma vida abundante, assim como eu posso fazer escolhas que vão me levar a uma vida escrava. Eu sou livre para isso, não é? Sim, Então, assim, quem vai, na verdade, ser o protagonista do meu destino sou eu mesmo. Não é? Então, sim. essa questão da escravidão é uma coisa que, infelizmente, sempre existiu, mas a gente vê ali na Bíblia. Olha como que Jesus converge todas as coisas, né? Até Paulo falando, né, para os senhores, trata o seu servo aí, trata ele muito bem, fala para o servo, se submete ao seu senhor, porque vocês dois vão prestar conta diante de Deus. Sim, Né? Então, veja bem, assim, isso é muito revolucionário, né? Literalmente revolucionário. É exatamente essa sinergia entre os relacionamentos e não realmente criar divisão na sociedade. Né? Hoje a gente vive hoje a gente vive assim essa coisa da fragmentação familiar, na minha opinião, é o que mais está expondo hoje as pessoas a muitos reveses, né? Isso que a gente até ensina sobre a lei da herança. Se você não perdoa os seus pais ou quem quer que seja, você vai se tornar neles. Só tem uma maneira da gente vencer os pecados que os nossos pais não venceram, perdoando eles. Não é? E nunca nos colocar no lugar de julgá-los, né? Porque talvez se estivéssemos no lugar dos nossos pais, nós teríamos feito muito pior do que eles fizeram. Não é? Então não cabe a nós julgá-los. E isso é muito importante porque
quando a gente vê os filhos se convertendo aos pais e os pais aos filhos, é isso que nos conecta ou reconecta com a nossa identidade, sabe, Renato? É a partir daí que nós vamos descobrir quem nós somos em Deus e aprendemos a ser nós mesmos confortavelmente. Uma das maiores crises hoje, uma das maiores feridas sociais, melhor dizendo, é essa crise de identidade, que acaba estagnando o indivíduo ou fazendo ele andar em círculo na vida sem alcançar seu potencial, sem alcançar o seu propósito. E uma vida sem propósito adoece a alma. O ser humano precisa de um engajamento, precisa de uma razão na qual vale a pena viver. Nós estamos aí nesse setembro, né? O setembro, dia 10 de setembro, foi o Dia Nacional do Combate ao Suicídio. Um ataque na identidade do indivíduo leva muitas vezes ele até mesmo se desesperar da própria vida, porque ele não sabe quem ele ele não sabe a razão de estar aqui e ele não sabe aonde chegar. Isso gera uma angústia, uma das maiores angústias hoje das pessoas, de modo geral, quando a gente as ouve, uma das maiores angústias que está por trás de muitas crises é essa falta de identidade, é essa falta de um senso de propósito, de destino, né? E, de fato, uma família funcional, ela funciona como ela vai lançar esse indivíduo para o propósito. E uma família disfuncional, com modelos familiares que deixaram a desejar, muitas vezes vai ancorar essa pessoa, né? Então, eu penso que aquilo que você falou é muito importante, né? Muitas vezes, seja em escolas, em seminários, em cursos, muitas vezes não se fala muito sobre a formação da identidade do indivíduo, a importância de cuidar de si mesmo, a importância da saúde emocional. E muitas vezes as pessoas se lançam para os seus chamados, para os seus ministérios, desprovido desse conteúdo interior que vai fazer delas um alvo fácil, né, Cláudio? Exatamente. Então, você vê, igual nós começamos falando aqui muito sobre caráter, né? Porque essa questão motivacional, não é? Caráter é aquilo que você é quando você não está sendo policiado, não é? Sim, estrutura então, interna. caráter é as escolhas que nós fazemos diante das provas, diante das tentações, diante do conhecimento adquirido, né? Você andar na luz que você tem, quem você é quando você recebe poder, não é? Quando você recebe uma posição, quando você está sozinho, quando ninguém está te vendo. Então, isso é o fundamento. Mas tem essa outra coisa aí, que é esse ponto-chave que você tocou, que é a identidade. A identidade, ela já tem muito a ver com o seu sistema familiar, não é? Como eu falei, a identidade é tudo aquilo que nos identifica como o indivíduo que nós somos e, querendo ou não, nós somos a continuidade, nós somos um resultado, um produto do nosso sistema familiar. Não é nem uma árvore genealógica, é uma floresta genealógica, né? Porque nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, quer dizer, uma floresta que está aí para trás. Não é nem uma árvore, né? Exatamente. Então, querendo ou não, nós estamos debaixo assim, de uma dessa herança, né? E o que faz essa coisa funcionar em Deus, espiritualmente, o que traz o alinhamento do nosso propósito, então, é o princípio de honrar pai e mãe, né? Então, quando nós nos convertemos, porque ninguém aqui teve pai perfeito, né? Não existe famílias perfeitas, né, Cote? De alguma forma, a família, em algum nível, ela tem alguma disfunção, enfim. Todos nós erramos. E, rapaz, se eu pudesse voltar atrás na maneira como eu exercia a minha paternidade, eu mudava coisa demais, rapaz. Eu já fiz muita besteira, né? Então é só Deus para ter misericórdia da gente, né? Mas a questão é essa, os pais se converter aos filhos, os filhos se converter aos pais, porque isso quebra o espírito da rebelião. E quando você quebra esse espírito da rebelião, então é o que Deus falou. Se você honra pai e mãe, não é? Então você vai bem na vida. Honra teu pai e a tua mãe para que te vás bem. Não é? Qualquer pessoa que honra pai e mãe, ele já vai ter assim um favor enorme sobre ele,
ele destranca essas revelações sobre as verdades de Deus sobre ele mesmo. Então, se ele tem identidade, ele consegue ter propósito. Porque quem não tem identidade, Renato, não consegue. Você falou Exatamente. isso, né? Não consegue ter propósito, não é? Não há chamado sem identidade, não há identidade sem cuidar de nós mesmos. Exatamente. Não é? E a partir disso, porque assim, isso já é cuidar da gente mesmo, não é? Aquilo que eu falei. Sim. Porque se você não resolve essas questões existenciais de relacionamento, não é? Se você realmente não tem o seu coração reconciliado com o seu sistema familiar, querendo ou não, sem perceber, nós vamos começar a entrar num esquema de propagação das mesmas injustiças, dos mesmos abusos. A gente vai repetir comportamento. Isso, aquilo que foi feito conosco, nós vamos começar a fazer com os outros. É um esquema de propagação de iniquidade, né? A única maneira vem por essa reconciliação. E a partir disso, nós podemos aí desenvolver a nossa vocação. Aí vem o senso de destino, que dá um outro sabor para a nossa saúde emocional. Exatamente. Eu costumo dizer, olha, um dos principais elementos da saúde emocional é você entender o seu design, né? O seu design vocacional. Eu sempre falo, não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe. Então, quando você está fazendo aquilo que você gosta, não é? Puxa vida, isso é libertador. Por isso, eu até digo, uma maneira de você saber que você está fazendo o que você gosta é quando você... Não é? Normalmente, as pessoas que trabalham muito, que o trabalho é diversão para elas estão na sua identidade vocacional. Se você detesta o seu trabalho, rapaz, é sinal que você precisa de uma mudança. E não insista nesse caminho aí. Inclusive, hoje... Assim, muita gente tá entrando num colapso depressivo por causa disso. O cara está lá há anos, décadas, num emprego, simplesmente pelo salário que ela recebe. Tudo bem que todo mundo precisa do salário, né? Mas, de repente, você está desempenhando ali uma função ou um trabalho, rapaz, que você detesta, que você não vê a hora de acabar, quer dizer, achado da sua identidade vocacional, esse troço vai te desgastando, te corroendo, e daqui a pouco você implode psicoemocionalmente, vai viver à base de remédio, não é? Vai pegar uma licença, outros não vê a hora de chegar à aposentadoria, né? E quando chega a aposentadoria, aí que piora, não é? Aí que piora. Então, nós precisamos dessa dinâmica, caráter, né? Identidade, caráter e vocação. Quando a gente alinha essas coisas aí, rapaz, a nossa vida vai ter um sabor tremendo, é muito poderoso. Eu gosto de um texto, Cote, que Jesus fala assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso tem muito a ver com a identidade, tem muito a ver com a paternidade e tem muito a ver com nos lançar para o propósito, né? O pacificador é aquele que faz a paz, que promove a paz. Então é um contraste com o revoltado, o rebelde. O rebelde promove a guerra. A marca do órfão, a marca do rebelde é a guerra. A marca do filho é a paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente precisa aprender a fazer as pazes com a nossa história de vida. É importante sair daquele lugar de um eterno cobrador das dívidas da paternidade e assumir a responsabilidade de construir nossa própria história, reeducar a nossa estrutura emocional. Não precisamos repetir os mesmos erros que cometeram conosco. Então, o que Jesus nos diz aqui é libertador concernente à nossa identidade, né? Porque é o que Gênesis também fala: deixará o homem o seu pai, a sua mãe. Esse deixar, ele é um sentido importante para a emancipação, para a maturidade, para a construção
desse caráter, né? E hoje é uma crise muito grande, né? Assim, na maturidade, principalmente do homem. O homem, ele tá deixando cada vez menos, né? E com isso está acabando, assim, abortando a sua maturidade como homem, a sua hombridade, né? Então, isso é muito forte. Realmente, assim, esse ponto que você tocou aí é uma outra chave, né? A maturidade. Aliás, assim, é um dos temas que eu mais tenho desenvolvido conteúdo, né? Boa parte até do Sim. nosso conteúdo lá na EIFOL é sobre maturidade, né? É bem preocupante. Hoje a gente vê essa síndrome do retardamento emocional na sociedade, né? Acho que foi mais ou menos aí uns 8 ou 10 anos, eu estava acompanhando uma pesquisa feita por psicólogos, sociólogos, terapeutas. Um dos resultados dessa pesquisa, uma pesquisa feita aqui no Brasil, é que os homens, eles só estavam atingindo a maturidade aos 45 anos de idade. Não é? Então, veja bem, até os 45, o cara vai vivendo aquela vida de adolescente, uma vida hedonista, o prazer pelo prazer, filho com uma aqui, filho com outra lá, não quer casamento, não quer compromisso, não é? Só quer balada. Aí chega nos 45 anos, que parece assim que a ficha cai, né? Dá um start, e o cara fala, não, né? Vê os filhos destruídos, fala, puxa, eu preciso ter maturidade, preciso ter responsabilidade, e aí começa a correr atrás do prejuízo, mas já é um pouco tarde, né? Sim, então, assim, isso é muito preocupante. E maturidade, realmente, assim, é um processo, é um desafio, né? Até quando você falou aí sobre o pacificador, não é? Veja bem, o pacificador, o cara ser um pacificador, isso demanda maturidade, né? Demanda esse crescimento, a uma pessoa identidade, ser realmente, né? Uma pessoa resolvida, ter a capacidade de amortecer choques, não é? Quer dizer, a pessoa deixar de ser reativa, passar a ser uma pessoa proativa, né? A pessoa proativa, ela não reage, mas ela age em virtude dos valores que ela agrega, não é? E é o que Jesus fez. É até interessante o que aconteceu com Jesus, porque na cruz, apesar de toda a rejeição que Jesus sofreu, né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus fala, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Sim. Então veja bem, não é, que ali na cruz Jesus perdoa. E os soldados romanos, que foram os algozes de Jesus, depois que Jesus fez essa declaração, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, não é? Eles falam verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Quer dizer, cumprindo o que Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus foi reconhecido filho de Deus pelos algozes dele. Isso tem que ter muita maturidade. Isso vem de uma vida crucificada, não é? Então tem certas declarações que nós só podemos dizê-las de uma vida crucificada, não é? Verdade. Aliás, aqui entra na formação do caráter, no discernimento da identidade. Qual que é a chave, cara? É a cruz, né? É o evangelho da cruz, não é? Sim, que verdade. Infelizmente hoje assim está muito fora de moda, não é? As pessoas estão mais o negar preocupadas, a si mesmo, né? Exatamente, né? A pessoa combinar renúncia com voluntariedade, essa capacidade de colocar limites para os desejos, para os sentimentos. As pessoas, elas não são muito ensinadas a ter esses posicionamentos, não é? Sim. E por causa também da fragmentação familiar, então isso que eu falei, essa síndrome do retardamento moral, do retardamento psicoemocional, olha, é uma das maiores tragédias dessa geração. É verdade. E como pastores e terapeutas, psicólogos, né? Olha, a gente tem muito trabalho aí, mas amém, esse é o povo que Deus ama, né? É verdade, esse é o povo que Deus ama. Mas, Cote, só para a gente ir finalizando aí, então, antes de cair, falta 5 minutos, né? Eu gosto muito de Provérbios 4, 23, que diz ali, sobre tudo que se deve guardar, guarda seu coração,
porque dele procede as saídas da vida, né? Então, assim, o coração fala muito dessa vida interior, o coração fala disso tudo, sobre o caráter, sobre interioridade, essa infraestrutura que é capaz de amortecer os impactos da vida, essa infraestrutura moral que é capaz de resistir às tentações. Então, a gente pode entender que a identidade, ela vem desse coração identificado, como você disse, com a cruz, né? Um coração crucificado, melhor dizendo, um coração submisso, um coração rendido ali à cruz de Cristo, e isso é bastante impactante, né? Eu tenho falado muito sobre essa importância da saúde emocional, ensinando as pessoas sobre a importância de cuidar de si mesmos, se elas querem encontrar e viver o chamado, a identidade dela. Isso começa dentro de cada um de nós, né? Isso começa na nossa interioridade. Inclusive, na semana que vem, a gente vai estar até fazendo aí essa jornada clínica da alma, exatamente esse cuidado, né? Uma das maiores dificuldades de identificar a identidade é a indisposição de ser tratado, a indisposição de ser trabalhado. Então, essa jornada aí clínica da alma, a gente vai estar ministrando muita coisa aqui na internet, vai estar ministrando aqui nos canais para ajudar as pessoas a destravar a identidade delas. Isso, eu acho que a gente precisa de incentivar muito essas jornadas, esses cursos, não é? E como você falou, assim, a grande mudança de paradigma, o que mais chocou realmente na vinda de Jesus, na vinda do Messias, foi essa perspectiva, que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é? Nós não vamos mudar esse mundo de fora para dentro, nós vamos mudá-lo de dentro para fora, não é? As respostas começam em nós, não é? Quando nós começamos assim a pensar em soluções que estão fora de nós, o nosso paradigma já está equivocado, não é? Sim. Quando a pessoa tem um problema lá com o cônjuge, o dia que o meu cônjuge mudar, que a minha esposa mudar, que o meu marido mudar, olha, é o dia que eu mudar, não é o dia que a minha esposa mudar. A mudança tem que começar em mim. E quando começa em mim, aí sim, aí vem uma unção, aí vem a autoridade, vem legitimidade, vem a intervenção de Deus, que começa realmente a alterar as externalidades. Mas o reino de Deus é assim, é a agenda do coração, é a agenda da vida interior. Deus, né, na verdade, Deus não se impressiona com o estereótipo de ninguém. Inclusive, essa foi lá a advertência para Samuel, quando ele foi ungir Davi, né? E Samuel foi ungir o irmão mais velho de Davi por causa da aparência que ele tinha. E Deus falou, olha, Deus não vê como vê o homem. Vê. O homem vê o exterior, né? Mas Deus olha para o coração. E quando nós cuidamos de nós mesmos, assim, com essa perspectiva, alinhados com esse paradigma do reino de Deus, né? Aí sim, dificilmente nós não vamos experimentar o favor de Deus. Sim, sim. Mas esse é o caminho, né? Se eu quero, então, construir minha identidade, eu tenho que começar de dentro para fora, né? Se eu quero alcançar esse chamado, eu tenho que descobrir minha identidade de dentro para fora. Mas é isso aí, Cote. Eu acho que a gente pode ir encerrando aqui, porque falta aí 2 minutos. As perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, se o pessoal quiser ir lá no Stories, tem uma caixinha de pergunta lá no Stories, a gente vai ter o prazer de responder e dar uma atenção que é devida aí. Mas, Cote, eu faço questão, por favor, dê aí suas considerações finais, então, sobre o tema, identidade, chamado, e aí a gente já encerra em mais ou menos 1 minuto aí. Então, quero incentivar todos aqueles que nos ouviram aí, tenham um coração convertido aos seus pais, de amar e honrar os seus pais, né? Honra é incondicional, obediência condicional é no Senhor, mas se converta aos seus pais, isso vai liberar as verdades de Deus sobre a sua vida, invista realmente no seu caráter, na sua vida, na sua integridade, principalmente naqueles momentos que você está sozinho. E a partir disso, você pode ter certeza que naturalmente
o seu propósito vai vir à tona e, com certeza, você vai ser protagonista da sua história e vai fazer uma grande diferença nessa geração. Obrigado a todos. Deus te abençoe. Muito bom estar assentado com você nessa mesa. Maravilha, Cote. Obrigado. Deus continue te abençoando, te usando cada vez mais aí, que a gente continue sendo esse canal aí para poder destravar identidades, para que as pessoas possam cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Gente, obrigado a todos que estiveram conosco. Um beijo no coração aí. Deus abençoe a todos. Obrigado, Cote. Grande abraço. Deus abençoe, Renato. Prazer. Tamo juntos. Valeu. Tchau, um abraço. Até logo. Tchau.